Olá, começa agora o programa Direto do Plenário. Nós estamos no Poder Legislativo de Osasco e, evidentemente, sempre trazendo uma convidada ilustre para ajudar a você que nos assiste a ter um pouquinho mais de conteúdo. E hoje a minha convidada é para lá de especial, uma convidada que está relacionada à educação, a mola mestre do nosso país, aquela que projeta a sociedade para os mais diferentes segmentos. Quem nunca passou por uma sala de aula, na verdade, e é lá que começam, é lá que inicia tudo. E antes de falar da minha convidada, eu vou ler daqui a pouco um pouquinho, porque o currículo dela é bem extenso, preparadíssimo, o programa de hoje está maravilhoso, você já pode curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube, TV Câmara Osasco. Você pode também seguir a nossa página no Facebook, TV Câmara Osasco, você pode, inclusive, compartilhar nos grupos, com os amigos. A Meta ela disponibiliza uma oportunidade ímpar de você interagir com as pessoas, é sensacional. E o nosso perfil no Instagram, Câmara Osasco, lá são compartilhados os stories, tudo que acontece aqui no Poder Legislativo mais movimentado do Brasil. Bom, sem mais delongas, eu queria apresentar aqui a minha convidada, ela é a Jéssica Sussi, ela é esposa, professora, pedagoga, treinadora, consultora parental, escritora, super tia, deve ter muitos sobrinhos, e apaixonada por cinema. Quem não gosta de cinema? Jéssica, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer imenso recebê-la aqui no programa Direto do Plenário. Muito obrigada pelo convite, gente. Abrir portas para uma professora, falar sobre a importância da educação, para mim é inestimável. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. Nós vamos entrar em vários assuntos e, obviamente, que nós estamos vivendo algumas problemáticas nas salas de aulas. Infelizmente, se você observar os noticiários, as notícias não são boas. Nós temos crianças cometendo assassinatos, inclusive nós tivemos agora, recentemente, aí, alunos tirando as próprias vidas, alunos ceifando uma vida que poderia ter, evidentemente, uma trajetória brilhante pela frente. Nós temos professores afastados das escolas. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com os nossos alunos? O que está acontecendo com os nossos professores? Eu tenho certeza que você que está do outro lado tem, evidentemente, um aluno, um filho, uma filha que frequenta uma escola. Você tem alguém da família que talvez é professora, que está cansada, estressada, não consegue mais nem sequer entrar numa sala de aula. O que está acontecendo com o nosso país? Professora, eu sei que, infelizmente, o Brasil é um país que tem essa situação lamentável. Nós temos esse choque, às vezes, até de cultura, que acontece dentro de uma sala de aula. Enfim, a gente vive um problema muito sério no nosso país, que é essa questão do relacionamento entre aluno e professor, a respeitabilidade que nós tínhamos no passado, a autoridade máxima na sala era o professor. Hoje, os alunos estão utilizando a sala de aula para usar drogas, alguns deles entram armados, e alguns deles agridem os professores, e nós estamos vivendo um período muito delicado, porque eu queria, com a sua experiência, acho que estudar o ser humano é importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo. O que está acontecendo com a nossa sociedade, professora? Nossa, é uma junção de fatores, né? Mas tudo que você passou aí, eu dei aula no Estado, no noturno, eu tinha medo de ir para o ponto de ônibus, alunos passando mal dentro da minha sala de aula por consumo de drogas e bebidas, então, pai e mãe brigando com professores. Então, todas essas cenas que são lamentáveis, de briga, de violência, infelizmente, não é nada esporádico, né? Muito pelo contrário, é como se fosse da rotina do professor. Então, a gente tem, hoje em dia, uma sociedade extremamente apressada, competitiva, e os padrões que a gente tinha de educação, hoje em dia, não funcionam muito mais, né? Muitas leis foram criadas justamente para promover a segurança das crianças em escola, que está tudo bem, porque antes também havia um excesso, muitas vezes, em alguns casos, de autoridade sobre o professor, do professor para o aluno. Entendemos isso, entendemos a necessidade, muitas vezes, de proteger o aluno até da própria família. Contudo, o aluno não é responsável pela educação dele. Ele não tem maturidade para isso. Nós somos responsáveis, a sociedade como um todo. Tem até um ditado que diz que precisa de uma aldeia inteira para educar um índiozinho, né? Então, na verdade, a gente precisa unir forças. E o que está faltando, muitas vezes, Roberto, é referência para essas
para essas crianças, de comportamento, de disciplina, de maturidade. E quando a gente fala de entender um pouco sobre o comportamento do aluno, que fique bem claro que não é endossar o mau comportamento, mas entender por que ele está fazendo o que ele está fazendo, com a intenção de retomar o caminho disciplinar da forma certa. Professora, o Estado ele tem responsabilidade direta na educação do nosso país. Cabe ao Estado e também aos municípios dar essas condições dos professores e os alunos também terem uma educação de qualidade. E, nos últimos anos, observamos que o Estado tem... Quando eu falo Estado, eu estou me referindo ao Brasil, tá? Porque o Brasil é dividido por estados. E a gente percebe que, em alguns estados brasileiros, a educação vai muito bem, inclusive é referência, ganha prêmios. Já em outros estados, isso não acontece. É motivo, inclusive, de investigação policial para investigar se o aluno tem envolvimento com o tráfico de drogas. E, em alguns casos, os professores acabam perdendo a razão e agredindo os alunos porque não aguenta a pressão. E o Estado, muitas das vezes, não dá essas condições, a estrutura para o professor conseguir lidar com tudo isso. E a minha pergunta é exatamente essa. Como o Estado brasileiro tem que lidar com essas situações? Tem que requalificar o professor e preparar ele psicologicamente para enfrentar essa nova realidade? A sociedade, os pais, eles precisam ser chamados para algum tipo de treinamento, alguma coisa que possa aproximar eles do aluno, para entender os lados. Olha, vou aqui é o professor, você é o aluno, tem que ter o respeito dentro da sala de aula. O que precisa ser feito para que a qualidade do ensino melhore, para que o professor não seja afastado por questões psicológicas, mentais, e o aluno frequente tenha aquela paixão pela escola, aquele amor pela escola. Porque eu me lembro de uma época que as pessoas não viam a hora de ir para a escola, porque a escola ela ocupava o tempo das pessoas, tinha atividades, tinha eventos, atividades esportivas. Hoje, lamentavelmente, as crianças, os jovens, os adolescentes, fazem da escola uma questão obrigatória. Não está indo mais com aquele amor, com aquele gosto, com aquela paixão. Como mudar isso? Existem condições da gente, de repente, mudar essa nova realidade, inserir no contexto educacional e também social, uma maneira da gente atrair novamente ambos os lados? Olha, é muito complexo e eu estou no dia a dia em várias escolas, desde as escolas particulares, escolas também do governo, né, dando essa assistência como consultora educacional. Quando trata-se de educação, muitas vezes vem alguma emenda, alguma coisa assim que, olha, material didático novo, mais tecnologia, e a gente tem que entender que não é sobre isso. Não é sobre material pedagógico, não é sobre TV, computador na sala de aula. É sobre tratar o professor como pessoa e o aluno também. Então, a gente quer muito mudar a educação, só que a gente trata professor e aluno como números somente, e eles não são. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente tem um rebote nesse sistema todo, né? É lógico que agora temos leis que proíbem celular na sala de aula, então isso é muito bom, porque não tinha como a professora duelar ali com o mundo virtual com os alunos. Tem mais leis ali que estão aí tramitando para diminuir o número de quantidade de alunos, né, por sala de aula, e até da educação parental, de dar estrutura para esse pai, para essa mãe, educar no dia de hoje, porque é uma sociedade nova, contemporânea. Então, a gente vem de dois extremos, antes que nada podia, e agora tudo pode. Então, a gente tem que entrar ali num bom consenso e pegar o caminho do meio. Né? A primeira coisa é acreditar na escola e acreditar na família, porque, muitas vezes, a gente vive numa sociedade que não acredita mais no aprender. E nós, da cultura brasileira, a gente acha muito que escola é punição, aprender é punição. Né? E a gente não entende que o conhecimento é a base de toda a transformação. Então, muitas vezes, na minha geração, a gente ficava na escola para ter um diploma, para ter um emprego, para fazer faculdade. Hoje, esses jovens não veem mais o mercado de trabalho dessa forma, porque realmente mudou. Tem muita gente fazendo dinheiro sem ter formação, então parece que isso também foi muito desvalorizado. E é uma questão que a gente tem que trazer de volta à vontade em si do aprender, porque, independente da sua profissão, alguma coisa você vai ter que aprender na vida. E a escola, pelo menos, nos ensina a aprender.
Nós estamos recebendo aqui a Jéssica Suzy, esposa, professora, pedagoga, treinadora, consultora parental, escritora, apaixonada por cinema. Não vamos falar de cinema ainda, vamos falar sobre educação, que nós estamos vivendo um período da tecnologia, onde as crianças, os jovens, os adultos, até os idosos, né, a melhor idade, estão conectados. E, obviamente, que a gente tem que analisar os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Nas escolas, evidentemente que eu vejo muita reclamação de alunos com relação a essa questão tecnológica, de acompanhar as atividades por intermédio da internet. Eles questionam, muitas das vezes, a metodologia, não estão conseguindo assimilar, não estão conseguindo compreender, porque nem todos os alunos têm computador na sua casa, muitas vezes não tem nem celular. A gente tem essa desigualdade social gritante que acontece dentro da sala de aula. E aquele mais, vamos dizer assim, o aluno que tem desenvoltura, que tem, de repente, às vezes até mais de um celular, tem tablet, tem computador, consegue avançar, às vezes, mais do que aquele que não tem. Então, a gente acaba observando essa discrepância. A tecnologia ela veio para ajudar ou ela veio para dificultar os alunos em sala de aula e assim com os professores também? Olha, tem muitas ferramentas que a gente usa a tecnologia e são perfeitas, mas a gente não pode depender delas, porque a gente aprende com outro ser humano. A interação, o social é fundamental para que a aprendizagem aconteça, porque foco, concentração e memória são aspectos emocionais, não cognitivos. Então, talvez a gente esteja olhando para um lado e esquecendo do outro, né? Humanizar a educação é importantíssimo, porque nós aprendemos através do relacionamento também. Então, assim, tem que ponderar, né? Não pode ser a única ferramenta, a única forma de aprendizagem, tem que complementar o que ele viu na escola, porque senão é uma desigualdade, porque já temos uma desigualdade, Roberto, quando uma criança tem uma facilidade de aprender maior do que a outra. Hoje a gente tem muitos alunos com dificuldades, transtornos de aprendizagem, e isso também é uma demanda muito grande para a professora, porque ela não tem um aluno em sala de aula, ela tem 20, 30, 40, dependendo da realidade dela. Então, a dificuldade de aprender já é grande na sala de aula como um todo. E aí a dificuldade de acessar a informação também, para ter acesso ao conteúdo pedagógico, não pode ser mais uma barreira, né? Tem que vir para facilitar ali a vida da professora e do aluno. Se a gente começa a ver que está piorando a situação, acho que a gente tem que reverter essa situação o mais rápido possível. Por exemplo, escrever demanda muito da coordenação motora fina. A memória se consolida melhor quando você escreve à mão. E, hoje em dia, parece que as apostilas são só para completar, só para fazer xizinho. Não, a gente tem que dar um passo para trás. Temos que aprender também com o que deu certo. A sociedade é nova, só que a gente não pode abandonar todos os bons hábitos que já tivemos e sucessos e resultados na educação do Brasil. O Brasil também era muito bem reconhecido pelas escolas. Eu sempre estudei em escola pública, e aí minha educação foi muito boa, né? Mas perdeu-se a mão nesse contexto. A gente, de uma maneira mais abrangente, fica triste porque a tecnologia, ela, com certeza, ela veio para revolucionar o mundo, em vários setores, vários departamentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o distanciamento da família acontece também com o uso da tecnologia. Então, a gente observa que o aluno, às vezes, ele está vivendo aquela realidade, vivendo, talvez, um mundo fechado, né, na tecnologia ali, não sei o que ela está acessando, mas tem muito conteúdo hoje que os pais nem imaginam que os filhos estão acessando, mas ele está ali o tempo todo. E nós percebemos que os jovens estão se distanciando, né? Hoje as pessoas se relacionam mais pela internet. Até os namoros são virtuais. Olha a que ponto chegamos. Isso, como a professora mesmo disse, isso tem causado danos à sociedade. Nós tivemos recentemente jovens que tiraram suas vidas, e alguns jovens depressivos, muitos jovens depressivos, que não conseguem ser aceitos num grupo. A gente sabe que nas escolas tem os tais dos grupos, né? E isso acaba, ela não consegue ser inserida por uma questão, às vezes, visual, e aí ela se fecha naquele mundo, e isso é muito complicado. Então, nós percebemos exatamente isso também, que, infelizmente, as escolas não têm observado esse distanciamento dos jovens com relação a isso. E, muitas das vezes, o aluno falta, e as pessoas não sabem o motivo, a direção não sabe. A família talvez também não saiba por que ele está faltando na escola, né? É por discriminação, é por assédio,
ou é por bullying, né? Enfim, a gente nunca sabe, e a pessoa se fecha naquele mundo. Como que o Estado pode resolver isso? Eu sei que existem cursos, palestras, inclusive a sua atividade faz isso. Tem como identificar quando o aluno está passando por esse problema? Porque, às vezes, ele esconde muito bem, às vezes, ele está passando o inferno astral e não consegue demonstrar. Quando a gente vai observar, o aluno já não está mais entre nós. Aí vai começar a descobrir por que ele fez isso. É possível identificar, professora, a gente conseguir sinalizar? Olha, infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia da saúde emocional dos adolescentes e das crianças também. Nunca tivemos números tão altos de ansiedade, de depressão, né, entre as crianças. E quando a gente fala de bullying, né, que bullying vem até da palavra americana, que é do tipo valentão, fortão, às vezes o que mais comete violência é que também está sofrendo violência. Então, é muito comum a gente pegar ali o que está promovendo a violência dentro da escola. É lógico que ações têm que ser tomadas, mas a gente também não olha o que vem por trás daquele ato tão violento dele. Então, ou seja, a gente tem que olhar, Roberto, além do comportamento. Porque quando a gente aprende que todo comportamento tem a raiz no sentimento, a gente começa a olhar um pouquinho mais a fundo. E a inteligência emocional, ensinar essas crianças a lidarem com as próprias emoções, é a forma mais rápida, mais barata de prevenir, né, que a gente comece ainda mais a ir para um caminho errôneo, que a gente não quer isso. Né? Se as crianças estão assim agora, como poderemos prever a nossa sociedade daqui 10, 15 anos? Que tipo de adulto teremos? Qual seria a saúde mental desses adultos? A gente já vê que muitos pais, mães estão sobrecarregados, não conseguem lidar com a demanda do educar. Né? E quando a gente fala, o filho está no celular, gente, o celular é uma terra de ninguém, sem lei. É muito difícil você saber o que seu filho está fazendo. Então, você tem que conscientizar. Tem muitos criminosos por trás de uma tela. Então, você deixa seu filho vulnerável. E ele acaba sendo influenciado por pessoas que não têm o mesmo valor, que também não têm o mesmo poder que o pai e a mãe deveriam ter sobre as crianças. Literalmente, a gente perde crianças e adolescentes para o mundo através da internet. Não tenho dúvida. E um caso recente envolve, inclusive, a menina Vitória, 17 anos de idade, que foi acompanhada pelo ex pelo celular, ela postando a localização onde ela estava, e o ex, por alguma razão que nós não sabemos ainda, está em investigação, pelo menos até então, né, a justiça informa que ele cometeu o assassinato, enfim, nós estamos aqui nem acusando, nem afirmando, mas, segundo as investigações, há provas contundentes de que foi o ex. E isso em função da tecnologia. Então, existe um costume dos jovens, essa superexposição que acontece, os influencers, o tempo todo essa necessidade de postar onde está. Olha, eu estou aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, evidentemente, que as meninas sempre são mais vulneráveis, né? As mulheres são mais vulneráveis. Estatísticas mostram que o Brasil é o 5º país do mundo que mais tem feminicídio. É um dado estatístico aterrorizante. O Brasil mata muitas mulheres, muitos assassinatos. E, geralmente, acontece também em função da tecnologia. E eu gostaria de falar sobre esse assunto, né? Porque as meninas, além da gravidez precoce que está acontecendo em muitas escolas, esses dias o meu filho, que estuda em escola pública, comentou comigo: pai, tem 3 meninas grávidas na escola, meninas de 14 anos. Uma com 13, inclusive, tá? Uma com 13 anos. 13 e 2 de 14 anos, grávidas. A gravidez na adolescência. Minha filha, lá atrás, já estudava e tinha esse mesmo problema. Acho que, na época, ela tinha 4 ou 5 meninas. E 2 dessas meninas não sabiam nem quem era o pai, só para vocês terem uma ideia. E não mudou. E cresce o número de crianças, né, que vão cuidar de crianças. Aliás, não vão cuidar, né, porque a gente sabe que vai acabar acarretando para os pais, para os avós. E eu queria falar exatamente sobre isso. A tecnologia, ela também tem esse lado nefasto, né, que a gente acaba se identificando, de pessoas que acabam marcando encontros pela internet, e muitas dessas meninas não voltam nunca mais. Desaparecem. Há um desaparecimento enorme de meninas no Brasil, que essas meninas não são encontradas. Porque eu falo, as meninas sempre são as mais vulneráveis. E a tecnologia está aí para corroborar com os criminosos também, né, professora? É por isso que a gente tem que fazer uma conscientização do bom uso de tudo e da segurança. Tem um caso que eu acompanhei, de uma menina que saiu do estado, no sul, e veio para São Paulo.
um homem, né, que dado como adolescente, pagou esse Uber para ela vir, ela veio fugida da família, chegou aqui, passou por séries de momentos de violência. E também tem outro aspecto, Roberto, que é muito interessante a gente trazer, fora essa violência física mesmo, existe também, né, esse cuidado com o bem-estar das adolescentes, que elas se comparam demais, elas se julgam demais perante a sociedade, o amor próprio, o autocuidado delas também está muito prejudicado, porque elas modelam o comportamento, o estilo de vida com pessoas que têm milhões, mulheres com corpões, e assim vai, aquele corpão bonito, aquela rede social que a gente sabe que não é real. E aí elas começam a desgostar da vida atual e esquecem dessa trajetória que temos que ter responsabilidades, temos que estudar, temos os afazeres, e elas ficam almejando, a qualquer custo, estar naquele padrão social que é, muitas vezes, fantasioso. Isso acaba também com a identidade das meninas. Então, é um desfavor, muitas vezes, que a internet faz. Seria, por exemplo, um caso, uma ferramenta de segurança. Olha, estou indo embora, pai, estou aqui, 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 mas, na verdade, quem usou a informação de forma indevida foi a pessoa, no caso da Vitória, que cometeu a violência contra ela. Então, a internet está aí, todo mundo praticamente tem acesso. Eu acho muito importante pai e mãe revisitar aí, num acordo comum dentro da casa, qual a idade melhor de ter celular, porque o celular é uma ferramenta, então tem que ser trabalhado muito bem isso antes de entregar um celular na mão de uma criança. Porque, além de tudo, temos um outro agravante aí, que é a dependência de telas. Então, tirar a tela de um adolescente, hoje em dia, é o mesmo processo de tirar uma pessoa do vício de drogas, do álcool. Isso mesmo. Exatamente. É um dado real que nós observamos. Até crianças que eu vi, a gente vê algumas imagens na internet. Sim. Que a gente fica aterrorizado, né? A criança é incrível, né? A inversão de valores. A criança dominando o adulto, dando um show ali, as pessoas aterrorizadas olhando. Até criança, eu recebi esses dias um vídeo de uma mãe que o filho agredia a mãe, mas agredia mesmo, e xingava a mãe. Aí uma mulher viu, chegou na criança e corrigiu ela ali na hora. Ela é sua mãe, você tem que respeitar, você não pode fazer isso. E a criança se calou. Sim. Ou seja, a autoridade da mãe, deveria ter autoridade sobre a criança, ali foi, na verdade, tomada por outra pessoa, que a criança nunca viu na vida. Então, nós passamos por isso também, né? Os pais estão perdendo a autoridade sobre os seus filhos e estão aceitando. Muitos deles estão aceitando. Estão aceitando, porque acaba ainda não estou generalizando aqui, mas muitas vezes o pai e mãe falam, eu não sei mais o que eu faço com essa criança, eu vou mandar para a escola. Ainda bem que tem a escola, né? Chega férias, no meio do ano, final do ano, o que eu vou fazer com meu filho em casa? Quer se livrar, né? Gente, pai e mãe tem que saber lidar com o filho. Se não está sabendo lidar com o filho, tem alguma coisa muito errada. Se pai e mãe não está conseguindo, por que a professora haveria de conseguir fazer isso com mais 30 alunos, tendo que passar o conteúdo pedagógico, ensinando, fazendo todas as tarefas que demanda da vida da professora, que não são poucas. Um dos motivos, aliás, das professoras estarem muito, né, doentes emocionalmente, porque elas não têm tempo para o autocuidado. Né? As tarefas de ser professor vai muito além de dar aula. Então, a gente tem que rever isso. Esse lance da autoridade é importante. É bem diferente de autoritarismo, que a gente já viveu em outras décadas. Então, por isso que eu falo que perdeu a mão. Então, antes a criança não podia nada, agora a criança pode tudo? Não. Tem que ter limites. Limites é importante até para a saúde mental da criança. Uma criança que não tem limite é uma criança ansiosa, é uma criança insegura. A criança, quando ela é insegura, ela se comporta mal. Então, limites são necessários para todos, independente da idade. E tem que ter, sim, alguém que a criança olhe, veja como modelo de comportamento e responda obediência. Né? A obediência é importantíssima para a gente conseguir, a disciplina é importantíssima para a gente conseguir algo na vida. Então, obediência e disciplina são importantes, mesmo em uma educação que acolhe também a criança, que valida também o sentimento. Então, uma coisa não anula a outra. Né? Muitas vezes a gente tem esse pensamento indevido, que se eu vou acolher a criança, falar sobre sentimentos, ela vai poder fazer o que ela quer? Não.
Ela vai aprender sobre sentimentos. A partir do momento que ela sente, o que ela pode fazer, que isso vai ser bom para ela e bom para o outro, que não vai ser uma violência nem contra ela mesma, nem contra o outro. Então, é a alfabetização emocional, né? E está prevista por lei lá na BNCC. Né? Nós temos as competências socioemocionais. A dificuldade, Roberto, é fazer com que a professora aplique isso em sala de aula com a demanda que ela tem no dia a dia, recebendo as crianças da forma que ela recebe muitas vezes. Vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Encorajar para a Vida. Fundadora, eu acredito que foi criado por um motivo, uma razão, na verdade? Sim. Qual foi esse motivo, qual foi essa razão para encorajar as pessoas para uma sociedade, como a gente já disse aqui, bem tumultuada, onde a gente tem muitos conflitos e, lamentavelmente, a gente tem muitos conflitos, né? A realidade é essa, a gente tem que encarar a vida como ela é. Então, encorajar em que sentido? E fala um pouquinho sobre esse projeto, que eu tenho certeza que muita gente já foram encorajadas aí, né? Eu falo que se eu tenho uma profissão, eu sou encorajadora, né? Eu acredito no encorajamento. Tem uma frase que fala que uma planta precisa de água, assim como uma criança precisa de encorajamento. O encorajamento até para se comportar bem. Então, parece até meio, né, nossa, como eu vou encorajar uma criança que está se comportando mal? Sempre tem esse viés. Todo mundo é capaz de mudar o comportamento. Nós, as crianças, também. E a intenção, né, da criação do Instituto foi realmente acolher a família, as crianças e as professoras, né? Não foi uma coisa intencional, acho que foi o propósito de Deus. Hoje eu entendo que eu estou aqui para acolher essas professoras, que acabam acolhendo as crianças e acabam acolhendo também a família. Essa comunidade escolar, essa tríade que eu acredito ainda na sociedade, Roberto, eu acredito ainda no ser humano e acredito que a gente possa melhorar juntos. O Instituto ele está aqui em Osasco, em São Paulo. Qual a localização do Instituto? Agora mudamos para Osasco. Está em Osasco? Que legal. Sim. Está aqui na região central de Osasco? Sim, eu estou procurando uma nova sede, né? Tudo indica que a gente vai ficar aqui na região central mesmo. Então, é um presente para Osasco, olha que bacana. Então, com certeza, esse instituto vai ajudar muitas pessoas a se encorajar a ir para a vida e enfrentar os desafios. Como escritora, também tem um livro, né? O Óbvio Nunca é Óbvio, o que todo mundo deveria saber sobre disciplina positiva. Vamos falar um pouquinho do livro também. Quando foi lançado o livro? Ainda continua sendo comercializado? Fala um pouquinho desse livro. Sim, esse livro foi lançado bem na época da pandemia, ele ficou no formato digital e agora ele está sendo reescrito, né? Estou adicionando mais algumas informações para o lançamento dele. Na verdade, é que a gente acha que educar é intuitivo, mas deixar a criança, às vezes, de forma sadia, saudável, é. Mas, quando a gente fala do educar, vai além somente da integridade física da criança. Vai também, a gente tem que olhar o parâmetro da integridade emocional e mental das crianças também. Então, essa é a minha visão, porque eu fui babá também, então eu tenho meu lado de olhar a família, né, do lado de fora. Então, como que a gente educa uma criança para a vida? Porque a gente sabe que não é para a gente, né? É sempre para o mundo. E quanto melhor ele estiver lá fora, mais ele contribui com a sociedade também. Muito bom. Eu recebi aqui a professora Jéssica Suzy. Olha, como passa rápido, né? A produção já disse que o tempo já esgotou. Mas eu ficaria aqui muito mais tempo falando contigo. Eu sei que tem muitos assuntos. O nosso inimigo aqui é o tempo. Mas eu tenho certeza, professora, que esses pouco mais de 30 minutos que nós tivemos a oportunidade de conversar foi muito importante para muitos esclarecimentos. E eu espero que esse vídeo seja compartilhado para que as pessoas entendam que nós precisamos ter a respeitabilidade, nós precisamos entender que a sociedade mudou, temos que se adequar às novas tecnologias, mas não podemos deixar de amar. Acho que o amor ele é fundamental em nossas vidas. Para conviver em sociedade, nós temos que ter essa empatia, nós temos que ter essa convivência com as pessoas, mas sempre com amor. Professora, tem algum ponto que eu não deixei de abordar, que eu vou chamar ela de senhorita, não vou chamar de senhora porque ela é muito nova, que gostaria de abordar aqui e falar um pouquinho nesses 1 minuto e meio? Olha, meu querido, eu só tenho a agradecer, porque eu nunca fui tão bem acolhida
como eu fui hoje. Então, assim, eu até me emociono, porque muitas vezes a professora não tem esse papel de fala na sociedade. E nós temos, sim, que ouvir as professoras. Né? Ela está ali na base da nossa sociedade, que se ela se levantar, a sociedade toda cai. Então, eu coloco à disposição os meus serviços, o meu conhecimento, a minha prática, a minha história de vida, para acolher Osasco, as escolas, as famílias, que assim precisar, focando sempre nas crianças, no bem-estar de todos nós. Muito bom. Instituto Encorajar. Vamos ouvir falar muito sobre esse instituto, não tenho dúvida nenhuma disso, para ajudar a encorajar as nossas crianças, os nossos jovens e também os pais, né? Porque acho que a responsabilidade somos de todos os nossos pais, que temos filhos, netos, enfim, é muito importante. Eu queria só agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado ao Davi, que nos indicou, né? O Davi, aqui de Libras, né? Uma pessoa extraordinária, que já participou do nosso programa, um excelente pauteiro, hein? Sempre indicando pessoas maravilhosas para ajudar a gente a trazer informação com responsabilidade, e esse é o papel da Câmara Municipal de Osasco. Aqui o programa ele abre as portas para destacar profissionais. Aqui é a Casa do Povo, e como a Casa do Povo, quem manda é o povo mesmo, né? Aqui os legisladores são orientados a votar em projetos, muitos dos projetos acabam vindo da própria sociedade, que eles assistem, né, que eles observam, e é muito importante a gente destacar que a Câmara Municipal de Osasco, os principais projetos passam por aqui, e eu faço um convite para você visitar a nossa casa, ou então acessar o nosso conteúdo aí na TV Câmara Osasco no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau!